Olá, boa noite. Tudo bom, Ederson? Seja bem-vindo. Tudo certo com a conexão? Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nosso encontro marcado de toda quarta-feira às 7 horas da noite. E o tema escolhido do dia foi falar sobre a segurança do trabalho nas empresas. Como implementar essa cultura? Um tema procurado por um certo nicho, mas no momento atual, muitos empreendedores no mercado de trabalho, cenário da pandemia se tornando cada dia menos acentuado, claro, com seus reflexos, mas a rotina de trabalho, a rotina empresarial está retomando cada vez mais. E isso acaba atraindo um tema muito importante sobre a segurança do trabalho no nosso dia a dia. Muitas empresas hoje, elas praticamente não têm acesso a essas informações, ou até têm de forma picada, de uma forma sem um conteúdo muito seguro, de garantias. Então, nós elaboramos aqui os principais temas sobre desde o que é a importância, a aplicação e as soluções para que hoje as empresas tenham proteção no trabalho, funcionários satisfeitos, seguros e protegidos. Tanto os funcionários quanto as empresas têm responsabilidades. E aqui a gente vai passar de uma forma muito prática esses pontos principais. Muito bem-vindo a todos. Boa noite, eu irei dar continuidade, tá certo? Hoje eu tomei uma providência diferente, tá? Normalmente eu vou só seleciono os pontos principais e vou aqui conversando de forma muito livre sobre esse conteúdo. Mas tem muitos pontos importantes que eu acabo deixando passar, né? Porque são diversos temas e a expertise aqui ela fica muito complexa, tá certo? Então hoje eu montei uma apresentação, tá bom? Para nos direcionar e falar tudo que nós consideramos relevante, tá bom? Fizemos uma amostragem, uma seleção dos principais subtópicos aí para nós termos mais esclarecimento sobre esse tema tão importante. Então, empreendedores, funcionários, pessoas que estão aí voltando ao mercado de trabalho, sejam bem-vindos, tá bom? Caso tenham dúvidas, esclareçam aqui, esbocem aqui para nós, que eu vou tomar o cuidado, a dedicação de estar aí respondendo cada uma para vocês, tá certo? Então vamos lá, como implantar a cultura de segurança do trabalho nas empresas. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ele é um conjunto, ele é uma medida preventiva, ou seja, atividades e ações que servem para melhorar, na verdade, e garantir a segurança dos ambientes e campos de trabalho. Mas é muito válido salientar que elas são uma prevenção, é uma combinação de ações preventivas. Tá? Então a gente prevê com antecipação os riscos que pode vir a acontecer de acidente de trabalho dentro da empresa, de acordo com o nicho dela, com o risco dela, e a gente faz um planejamento de ação. Quando eu digo a gente, as empresas, tá, gente? Eu me coloco também nesse grupo, tá certo? Acho que fica mais fica mais pessoal a comunicação. Tá? Então vamos lá. A segurança do trabalho, ela também atua na prevenção de doenças. Olha como isso é importante, gente. Tanto doenças ocupacionais quanto acidentes de trabalho, além de proteger a integridade física do trabalhador. Tudo isso foi desenvolvido, foi regulado pelo governo, pelas entidades públicas, essas ações, justamente para que as empresas elas tomem cuidado. Por quê? Porque quando isso não é acatado, acaba derivando, a consequência são doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.
E aí o que acontece com o trabalhador? Ele perde a integridade física, ele sofre um dano, ele tem uma perda. Justamente para evitar chegar nesse nível, a gente precisa se estruturar aí com a segurança do trabalho. Por isso que é tão importante saber o que é. São ações preventivas, tá bom? A segurança do trabalho, ele é muito importante para qualquer empresa, pois ele zela a qualidade de vida e mantém um ambiente de trabalho seguro. Esse nome, hein? Bem comum. O que influencia diretamente na produtividade e até na redução de custos. Olha que beleza, gente. A gente trabalhar uma medida preventiva de segurança no trabalho ajuda no bolso, no caixa da empresa. Por quê? Eu vou chegar lá, tá? Essas ações, elas evitam gastos com o tratamento de um funcionário acidentado e até mesmo com processos judiciais. O que acontece? Vocês já ouviram falar que as empresas de saúde, elas fazem campanhas de educação preventiva, de bem-estar, de qualidade de vida. Por quê? Porque não só empresas de saúde, tá? Outras empresas também grandes, tá? Elas fazem esses projetos internos, incentivando uma boa qualidade de vida. Por quê, gente? Porque quanto menos problemas físicos e emocionais nós tivermos, menos falta no trabalho nós vamos ter. Menos acidente, problemas, doenças mentais e físicas nós vamos diagnosticar. Isso quer dizer que a empresa é muito mais econômico para ela gerar consciência e conteúdo para que a pessoa tenha um estilo de vida saudável e seguro do que ela ter um gasto com consultas médicas, ausência de trabalho, diagnóstico de doença, processos contratuais. Olha a dimensão que isso pode tomar, tá bom? Então, realmente, a segurança do trabalho ela é muito importante. É imprescindível que todo empreendimento tenha uma equipe e profissionais que podem ser de nível técnico superior, médicos e enfermeiros. Isso chega lá no nível, tá, já de grandes empresas com número gigantesco de funcionário. O dimensionamento dessa equipe, ele varia de acordo com o número de empregados e o grau de risco da empresa. Tá? De acordo com o patamar da empresa, existem as leis que regem, vamos dizer assim, normas que regem esse nível de segurança, tá? Ele vai ampliando, tá? Porque o número de funcionários é muito maior, o investimento que a empresa tem que fazer em estrutura também aumenta, tá bom? Ai, deixa eu dar uma acenada aqui pra galera. Vamos lá, gente. Qual a importância? A importância da segurança no trabalho. Ela busca promover a qualidade de vida do funcionário. Ela evita acidentes e doenças, como lesões, dores no corpo, limitações nas atividades cotidianas, temporária ou permanente. O objetivo da segurança do trabalho, ela varia de cada negócio, mas, no resumo geral, eu selecionei aqui alguns principais, tá? A segurança do trabalho, ela reduz acidentes e doenças relacionadas às atividades, define responsabilidades para o empregador, eliminando condições de trabalho que geram insegurança para a empresa. Olha que importante isso. A importância também, os objetivos variam no segmento de foco na saúde dos trabalhadores, ou seja, gera conscientização sobre a importância da prevenção, realização de cursos, workshops, palestras, entre outros formatos de atividades, como esse que eu acabei de citar, tá? Ação preventiva, propõe melhores condições de trabalho visando a saúde física, mental e social. Ou seja, cada prevenção ela tem um objetivo. Às vezes é evitar um estilo de vida não muito exemplar, vamos dizer assim. Tá? Então, pessoas que, por exemplo, têm comportamentos do dia a dia, dormem mal, não se alimentam bem, não praticam atividade física. Então, tem essa categoria, tá? Tem a categoria, por exemplo, de pessoas que se arriscam muito, principalmente em empresas de obras, não conseguem ler, não recebem treinamento, não lê as regrinhas de segurança. É uma outra categoria de conscientização. Tá? Por exemplo, essa aqui, a responsabilidade do empregador, é muito importante as pessoas se especializarem, gente, não só os funcionários, não apenas eles precisam de treinamento, os empregadores também. Olha eu aqui, eu tive que estudar um monte de coisa que eu não sabia,
tá? Por quê? Porque em home office a prática do dia a dia é outra. Mas, por incrível que pareça, existe também prática de segurança no trabalho para atendimento em home office, para trabalho em casa. Vocês vão entender o porquê já já. Então, todas essas condições de trabalho, essas melhores condições, elas têm como objetivo a saúde física, mental e social de cada colaborador, tá? Então, é importante trabalhar essa prevenção por causa disso. Ou seja, o trabalhador ele está exposto de forma completa, tá? Então, a segurança do trabalho ajuda ele em todos os quesitos. E cada dia mais o trabalhador ele ganha destaque, tá? Na segurança, no cuidado dentro da empresa, justamente devido a esses gastos, esse prejuízo aí que a empresa pode ter. Imagina aquele funcionário exemplar de categoria que a empresa ela faz questão de ter porque ele agrega, né? Tem funcionário que agrega, né? Ele só não substitui o dono porque, né? E aí o que a empresa faz quando acontece algo com ele e realmente podia ser preventivo? Ela sente e chora, né, gente? Então é muito mais fácil se especializar e trabalhar dentro das leis, porque isso é regido por normas. Tá? Existem normas governamentais estudadas para cada categoria de empresa para a gente trabalhar essa prevenção. Vocês vão ver a importância que é. Tá? Então, quais os benefícios de investir na segurança do trabalho? É meio redundante, né? Porque o tema, eu tentei dividir ele para a gente entender melhor cada grau de importância. Claro que existe muitos benefícios para a empresa e para o trabalhador. Quando se trata de segurança do trabalho, existem investimentos, mas pode ter certeza que nenhum investimento é em vão. Por mais que os custos da segurança do trabalho eles pareçam supérfluos, não importantes, é muito válido ressaltar que o ambiente de trabalho seguro traz grandes benefícios para a empresa. É essencial que os empreendedores percebam que um bom desempenho da equipe responsável garante um ambiente de trabalho seguro e produtivo, reduzindo licenças com afastamentos por questões médicas. Além de tudo, ele está dentro da lei e evita penalizações onerosas. Olha os benefícios para o empregador. Pensando nisso, confira a segurança do trabalho, como ela ajuda na saúde financeira da sua empresa. Quando a empresa deixa de ter ônus por algum processo jurídico, por alguma perda de algum funcionário que agrega e até mesmo aquele ali que está na linha de produção, qualquer ausência gera prejuízo mensal financeiro para a empresa. Tá? Então aqui o que eu fiz? Eu separei algumas táticas, tá? Que a gente pode implementar, que são importantes implementar na segurança da empresa. Então a gente já entendeu os benefícios para a empresa, a gente já entendeu a importância, a gente já entendeu o que é segurança do trabalho. Adoro repetir, né? Vou ser mais objetivo. Vamos lá. Identificação das fraquezas na empresa. Vou dar uma cenadinha. Oi, amor, tá aqui. Obrigada, meu bem, pela presença e apoio. Então vamos lá, ó. Eu selecionei algumas das principais táticas, tá? Ou seja, técnicas que a gente pode implementar dentro da empresa para a gente garantir uma segurança de trabalho. Uma das mais importantes que eu achei é a gente identificar a fraqueza dentro da empresa. O que acontece, gente? Riscos de acidentes acontecem. Imagina uma empresa que trabalha com limpeza de prédios. Aqueles andaimes externos, aquelas pessoas que descem em cordinha, até as moças da limpeza limpando aqueles vidros de condomínios de prédios extensos e altos, obras civis, linha de produção de peças de ferro, de vidro. Imagina quantos funcionários se expõem a rotina de risco, ambiente de risco dentro das empresas. Infinitas possibilidades. E aí o que acontece? As causas de acidentes, elas são possíveis quando existe a falta de concentração e atenção dos funcionários. Existe esse risco porque a gente não consegue estar 100% atento a todo instante. Tá? Existe também a cultura da distração entre as equipes. Né? Então, às vezes, uma conversa, uma falta de foco,
tá bom? Às vezes sair em momentos inoportunos no ambiente de trabalho, por exemplo, em home office, se distrair com outras atividades, né? Então, existe muito esse risco também. Prazos muito curtos para algumas atividades e aí a execução acaba ficando um pouquinho apressada, então isso pode causar um acidente, porque essa recorrência pode trazer problemas, tá? Outra questão que eu separei aqui, falhas na segurança no recolhimento de detritos ou entulhos, né? Alguma intoxicação, alguma inflamação, são infinitas, tá? Tentei pegar assim das formas bem variadas. Pouca comunicação entre gestor e equipe, porque normalmente, né, algumas regras internas de metodologia de segurança é passada do superior, tá, para os submissos, né, vamos dizer assim. Então, às vezes, falha nessa comunicação ajuda, contribui para que os acidentes aconteçam. Outra questão, desobediência às normas de segurança do trabalho. Gente, isso aqui é o que mais acontece, né? Então, a gente sabe que precisa fazer, a gente sabe que a regra é essa dentro da empresa e o que a gente faz? Não toma consciência e não pratica. Tá? Então, isso gera muito acidente de trabalho, que é a desobediência. Inexistência de fiscalização para o cumprimento das normas de segurança, isso acontece bastante. Né? Não tem uma pessoa ali que fica cuidando, acompanhando, controlando, uma pessoa destinada para essa função. Então, isso aumenta também o risco de acidentes. Outra questão, necessidade de treinamentos e cursos de reciclagem. A gente não consegue lembrar de tudo sempre. Por isso que é tão importante essas campanhas de prevenção de incêndio, prevenção de detetização. Existem infinitos métodos de prevenção, tanto do ambiente quanto do estado emocional e físico dos funcionários. Então, as empresas elas precisam se especializar nisso, entender o nicho dela, entender o risco dela, entender a dimensão, o tamanho da estrutura e trabalhar para isso, tá? Porque no final das continhas é muito mais barato, menos oneroso ela investir numa prevenção de acidentes do que ela ter uma penalidade jurídica, uma ausência, uma falta e uma falha. Aí a indenização ela segue outros níveis, né? Então, cada um desses pontos representa uma fraqueza que pode custar muito ao caixa da empresa, nas formas de manutenção de emergência, acidentes, licenças médicas e atrasos de produção. Né? Aquela meta que precisava ser entregue pela ausência de funcionários, porque ele se machucou, porque ele precisou faltar para ir no médico. Isso onera também financeiramente o caixa da empresa. Então, a empresa acaba tendo prejuízo, tá? Todas esses riscos de acidentes, elas podem ser solucionadas como? Com ações bem direcionadas de segurança do trabalho, principalmente em relação à conscientização dos envolvidos sobre a importância de respeitar as normas. Ou seja, o trabalho é simples, não precisa levantar e fazer, tá bom? Um trabalho de prevenção, um trabalho de conscientização, um trabalho de importância. Então, uma live como essa, convidar os funcionários para assistir, porque gente, nível de consciência é vida, tá? A partir do momento que eu não sei, eu entendo. A partir do momento que eu sei, não pratiquei, não fui cobrada, entendo mais ou menos. A partir do momento que eu sei, todo dia eu estou ali convivendo com essa informação, alguém me direcionando, regrinhas, treinamento, né? Uma live, um material, um e-book, é claro que vai me deixar cada dia mais consciente. Tanto bate até que fura. Já dizia a nossa mãe, né? Então, onde eu quero chegar? Que você conviver com as informações gera uma conscientização melhor e você vai conseguir praticar isso no seu dia a dia. Estou me colocando no lugar de funcionário, tá bom? Então, as empresas têm que trabalhar essa conscientização, tá? É o papel dela, tá? No objetivo de reduzir esses danos. Uma segunda tática que eu selecionei aqui é o direcionamento dos investimentos em equipamentos. Isso é bem legal, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa se acidenta, o funcionário se acidenta. Por quê? Porque o equipamento está com a manutenção atrasada, ou ele acabou fazendo a manutenção em cima da hora, ou na hora que ele apenas deu problema. E isso gerou o quê? Gerou às vezes algum acidente. Olha que legal. Dedicar um tempo para analisar a segurança do trabalho na sua empresa pode mostrar dados alarmantes. O ideal é que as manutenções dos equipamentos ocorram sempre de forma preditiva.
ou seja, antes que os defeitos apareçam. Porém, se não há um mapeamento dos prazos de manutenção, a tendência é que os reparos sejam feitos em cima da hora. Como resultado dessa falta de planejamento, o custo é mais alto. Por quê? Porque ele quebrou, ele deu um prejuízo maior, né? Ele acabou causando uma tragédia. Já que não há tempo para cotar fornecedores e negociar preços e condições como se deveria. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer seguro de uma empresa do nosso cliente, eu não vou aqui dar muito detalhes, tá? Não convém, não é o caso. E aí chegou lá, o extintor estava vencido. Aí o que a seguradora fez? Extintor vencido. Nós só vamos aceitar esse seguro, esse risco, quando ele trocar o extintor. Gente, só que ele precisava dar cobertura pro dia seguinte, porque tinha uma regrinha lá no contrato que ele estava fazendo com uma empresa que ele precisava apresentar o seguro do incêndio. Muito importante essa informação, tá? Depois eu vou até dar um destaque aqui. Cobertura de incêndio é um seguro obrigatório para as empresas CNPJ. Muitas empresas não têm seguro porque elas não sabem dessa informação, tá? É regra, é lei. Tá bom? Então, aí o que aconteceu? Ele precisou fazer o seguro para apresentar e aí ele teve que... E acho que ele tinha uns 5, 6 extintores, era bastante. Gente, ele pagou uma fortuna pro extintor estar no dia seguinte na empresa. Ele falou, nossa, Beth, anota que caro, mas eu tô com pressa, não tenho o que fazer. Ele caiu exatamente nessa malha fina aqui do custo mais alto, porque em cima da hora... Ele não pôde negociar com o fornecedor, acabou tendo que investir um valor altíssimo por uma obrigatoriedade da empresa. Tá? Então, ela tem que ter extintor, o extintor tem que estar válido. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Essa categoria de conscientização seria os ISO também. O ISO, ele é feito para níveis de empresa, né? Deixa eu com quem eu conversei aqui, com o Felipe. Ah, Felipe, que pergunta boa. E aí o que acontece? De acordo com o nível da empresa, ou seja, o tamanho, a estrutura dela, ela entra em categoria de SO, que a gente chama, eu estudei aqui, NRS, que são normas reguladas. E aí tem essas normas que ela precisa acatar. Mas esse nível de conscientização de funcionário, essas dicas do dia a dia de prevenção, é para todos, tá? Desde uma empresa pequena, média e grande porte. Não precisa necessariamente estar no nível de acatar a iOS. Essas prevenções ela é praticadas desde já, principalmente agora em home office, né? Por quê? Porque existe a prevenção também da saúde física da pessoa. Desde uma cadeira que gere uma postura, uma máquina que esteja em pleno funcionamento. Voltei, tá? Então, o que acontece essa prevenção, ela é para todos, tá bom? Aqui são dicas gerais, tá bom? Por exemplo, o seguro de incêndio. O seguro de incêndio é para todas as empresas CNPJ, tá? Não necessariamente numa categoria, tá bom? Então, são dicas bem-vindas, tá? Por isso que eu falei, convidem os funcionários justamente para isso, tá? Porque conscientização eleva o nível e diminui o risco de acidente de acordo com os estudos, tá bom? Vamos lá. Voltando a falar dos equipamentos, da manutenção dos equipamentos, é muito importante investir na manutenção deles. Equipamentos defasados são um risco enorme para a saúde financeira da empresa. Além de colocar a integridade da equipe em risco, prejudica a produtividade dos funcionários e atrapalha todo o calendário das entregas. Já ficou sem máquina? Já ficou sem notebook? Já teve que levar em cima da hora para resolver uma questão técnica? Tá? Então, além de ter o custo oneroso, porque está em cima da hora, você não pode contar com outros fornecedores, você tem prejuízos pela produtividade afetada. Tá? Então, olha como é importante. E, além de tudo, tem um risco para a equipe. Tá? Por isso, é importante investir na manutenção e na substituição programada dos equipamentos. Essa é uma ação de segurança no trabalho. Tá? Totalmente relacionada aos resultados positivos ou negativos no final de cada mês. Dica boa essa, né? Adorei. Tá bom? Então, direcionar os investimentos em equipamentos na manutenção deles é uma segunda dica de prevenção de acidentes. Uma terceira dica é o mapeamento dos riscos de segurança no trabalho. É muito importante investigar quando ocorre um acidente. Por quê? É preciso levantar as causas quando o acidente acontece, justamente para entender o que poderia ter sido feito diferente e evitar para que novos aconteçam.
Então, em casos de acidente por falha de segurança, investigar pode trazer à tona os riscos graves que a empresa tem. Vou dar um exemplo. Selecionei aqui. Ao descobrir uma falha em um departamento, você pode identificar que o mesmo problema se repete em vários outros setores. E aí o risco para que seus funcionários aconteça algo com eles pode ser muito maior do que você imagina. Aí você se surpreende. Você pode detectar comportamentos nocivos à segurança das equipes e isso pode motivar uma intervenção. Algum funcionário traz alguma informação. Já viu aquele que às vezes alguém te avisou e você deixou passar, quando você foi ver, aconteceu um erro gigantesco, desproporcional, um prejuízo desproporcional, tá? Então são casos assim, às vezes a gente descobre um probleminha aqui e detecta que está se repetindo em outros departamentos, tá? Por isso que é tão importante mapear todos os acidentes que acontecem. Tendo um mapeamento da situação de segurança na empresa, você consegue programar ações direcionadas para cada risco. E é possível agir assim de forma precisa, eliminando um problema pela raiz, tá? Então vai lá e resolve, e em viu que deu certo, acaba replicando essa solução para os outros setores, tá bom? Uma terceira tática para implementar nas medidas de segurança da empresa é ajudar nos treinamentos de funcionários. Ai, isso é muito bom. Né? Funcionário estudioso, que gosta de informação. O que acontece aqui, gente? O mapeamento de riscos ajuda a identificar ações na estrutura, tá? E ele também pode guiar as iniciativas de treinamento. Ou seja, ao contratar novos reforços de funcionários, por exemplo, é muito comum que eles recebam treinamentos, né? A gente se dedica para treinar a galera nova. Capacitação, né? Do cargo dele, do posicionamento. E o mesmo esforço a gente deve repetir para os funcionários antigos, os que já estão na casa, os que já estão dentro da organização. Para superar os riscos de segurança no trabalho, é preciso mudar alguns pontos da cultura da empresa. Mas não é a cultura de valor não, tá, gente? É a cultura do dia a dia, da rotina. Lembra que a gente falou, né, no início da live sobre as distrações? Então, o que acontece aqui? Elas podem causar acidentes terríveis, aquelas pessoas que não lê lá os avisos, por exemplo, de segurança. E isso pode acontecer com os funcionários que já estão da casa. Porque lembra que eu também comentei que a nossa atenção nem sempre é 100% desprendida para a gente lembrar de tudo? Então, quando a gente gera treinamento, a gente gera capacitação também para quem já está no nosso quadro de funcionários, ele fica cada vez mais consciente, cada vez mais ligado nessas informações, tá? Então, não é possível exigir que um funcionário seja 100% focado todo o tempo, mas é possível evitar que ele se distraia com facilidade ao longo do expediente. Principalmente se manejar equipamentos de grande risco. Para tanto, treinamentos frequentes podem ser soluções, como atenção especial para métodos de concentração, realizar DDS, diálogo diário por segurança e alertar os colaboradores é uma ótima ferramenta. Treinamento. Investir em treinamento, tem tantos hoje em dia gratuitos, gente. Ontem eu estava dando uma olhadinha no Sebrae, tem uma base gigantesca de cursos gratuitos para o cenário pandêmico, para home office, para aplicativos de aula, de treinamentos, de reuniões. Gente, tem tanta coisa bacana para questão financeira, para questão de empreendedorismo, até de profissão. Então, gente, informação assim tá a mil, né? Claro que o processo de achar informação conveniente para nós é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais trabalhosa. Por exemplo, aqui essa live ela tá segmentada, tá? Para empresários, pessoas de MEI que têm funcionários acima de um funcionário, tá? Então aqui tá um conteúdo muito mais direcionado, gratuito e na mão dos nossos clientes, dos nossos seguidores, tá bom? Fica difícil você ir procurar, mas tem. Tá? Então, usem e abusem desse material aqui que a gente está divulgando para vocês. Uma outra tática que eu separei aqui são as medidas adotadas para aperfeiçoar a segurança no trabalho, ou seja, melhora de desempenho da equipe. Esse assunto ele é bem diferente. Vocês já ouviram falar em ergonomia? Deixa eu ver aqui.
Olá, Flávia. Boa noite. Gente, ergonomia, ela é uma prevenção, como se fosse física e emocional para o funcionário. O que que acontece? É uma exigência, tá? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela foi criada em parceria com entidades sindicais para diminuir o afastamento de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Ela garante segurança no trabalho e é colocada em prática por meio de realizações de análise ergonômica do trabalho. Algumas medidas que ela se aplica em condições apropriadas de temperatura e iluminação do ambiente, instruções para transporte e manuseio de cargas, implementação de pausas nas jornadas de trabalho, controle de ruídos, uso de equipamentos de proteção correspondentes aos riscos de cada função. Ou seja, trabalhar em um ambiente adaptado e seguro é um fator de motivação. E investir nessa categoria de ergonomia, a empresa garante condições de trabalho adequadas para a necessidade dos funcionários. Essas medidas, ela ajuda a reduzir as licenças médicas de acidentes. A empresa economiza dinheiro e melhora o desempenho das suas equipes, podendo até maximizar a produtividade em lucro. E essa ergonomia, ela é voltada tanto para auxílio psicológico, emocional, como para físico. Essa técnica de ensinar, de ajudar por meio de treinamentos, como uma boa cadeira, uma boa postura, a altura do computador, a altura dos pulsos, como se posicionar no ambiente de trabalho, como levantar um peso do chão, como andar, como manter a postura na cadeira. Gente, tudo isso existe aulas, existe treinamentos para isso. E essa prevenção, esse método chamado ergonomia, ele foca nisso, tá? Nessa qualidade de vida, tanto emocional quanto física. Porque isso, com o tempo, ele gera problemas crônicos. Então, a partir do momento que nós somos conscientizados do método diário de prevenção para ajudar a nossa qualidade de vida, a gente diminui o risco de danos físicos. A empresa ganha com isso. Tá? Então, essa dica eu deixo para as empresas irem buscar, tá? Esse auxílio dessa ergonomia, tá? É um método preventivo que ajuda no estilo de vida, na estrutura e no estilo de vida dos funcionários. Grandes empresas usam, dá super certo e ela é uma norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho totalmente segura, tá bom? Eu tinha separado essas principais táticas de prevenção. E uma outra tática não menos importante, gente, que eu vou abordar aqui, ela é voltada para o seguinte: acidentes de trabalho acontecem. Aqui a gente selecionou, esboçou algumas prevenções para que eles sejam evitados, né? Então são ações preventivas. Mas o que fazer quando o acidente acontece? O que fazer quando a gente não tomou nenhuma ação preventiva ou simplesmente aconteceu porque tinha que acontecer? Não no sentido de que a pessoa deveria ser punida, não isso, mas porque a gente não tinha consciência de que aquele risco podia estar acontecendo. Ou às vezes a pessoa torceu o pé porque pisou errado, ou às vezes ela escorregou na escada da empresa. Tá? Acidentes mesmo, do dia a dia. Qual a medida que a gente tem hoje para agir quando o acidente acontece? Nós analisamos aqui as prevenções. Alguém sugere, alguém chuta o que a gente pode fazer quando o acidente acontece? Vou dar aqui um minutinho. Não, vou responder já então, tá? Como não é possível evitar, é possível reduzir. Todos os casos que ocorram acidentes, nós temos uma solução chamada Seguro de Acidentes Pessoais para Pequenas e Médias Empresas. Existe também acidentes pessoais para pessoa física, tá? Eu posso contratar uma pólice de seguro de acidentes pessoais para mim, tá bom? Dentro do meu seguro de vida ou à parte. Mas para a empresa, ela também pode contratar para os funcionários. Por quê? Porque ela vai trabalhar a prevenção. E como que ela vai sanar a dor quando já acontecer? O seguro de vida, ele serve para esse momento, tá? Então, a seguradora, ela gera uma indenização
sem descapitalizar a empresa e sem onerar o caixa dela, porque normalmente ela não está preparada para esse tipo de acidente. Esses acidentes, eles têm valores assim imensuráveis, tá? Cada acidente ele tem a sua categoria, né? Não tem como a gente prever o valor. E a gente pode contratar uma pólice com limite de capital para cobrir tanto morte acidental, invalidez por acidente, despesas médicas hospitalares e até mesmo é possível contratar dentro dessa pólice assistência funeral para um caso de morte, porque acontece. Tá? Então, na hora que acontece um acidente e o funcionário ele precisa de uma indenização para se recuperar, para tratamento, né, até mesmo para alguma sequela física, ou no pior dos cenários, um falecimento, a seguradora, a empresa, o que ela vai fazer? Né? Ela tem o seguro para suprir essa necessidade do funcionário dela. Então, ela consegue agir na dor, ela consegue agir no pior cenário. Tá? Ela tem um seguro voltado para essa proteção. Essa proteção e tranquilidade dos funcionários deixa eles mais tranquilos em relação ao futuro. E tenha tempo para focar no que mais importa. A empresa ela foca no que mais importa, que é o desenvolvimento do negócio. Gente, eu fiz uma simulação agora, na hora que eu montei aqui esses pontos principais, com um capital de 5 mil para cada funcionário, uma empresa com 10 funcionários. Assim, claro, né? Tudo vai depender do CNPJ da empresa, do capital gerado. Gente, não chegou a R$40 por mês a parcela. Com cobertura de morte, invalidez, assistência funeral e despesas médicas hospitalares. Se nós pegarmos um capital e multiplicar ele por 10, por exemplo, tá? E pegar esses funcionários e dobrar o número deles, gente, a gente tem um custo médio de R$100 por mês para deixar 100% o nosso funcionário protegido. E conforme as empresas vão se arriscando mais, de acordo com a estrutura dela, mais proteção os funcionários precisam. Tá? Então, tem duas obrigatoriedades aí que eu chamo de obrigatoriedade que a empresa pode fazer: trabalhar a prevenção e trabalhar em cima do caos. Ou seja, gerar treinamento, gerar prevenção dos equipamentos, gerar conscientização, cultura, tá? Para as rotinas do dia a dia. E caso aconteça um acidente, ela gerar uma restituição, um respaldo, um respiro, tanto para ela quanto para o funcionário. Tá? Então, o seguro de acidentes pessoais ele também tem um papel muito importante nessa categoria. Tá? Não é à toa que nós estamos falando sobre segurança do trabalho. Tá bom? Então, as empresas que realmente hoje querem se proteger, querem se destacar no mercado, elas valoram muito proteger os funcionários. Tá? E o que acontece aqui? Eu peguei uma pesquisa para a gente fechar, porque eu achei muito legal esse depoimento do mercado, feito agora após pandemia, tá? Quase 3 mil colaboradores foram entrevistados por uma seguradora chamada MetLife. A pandemia do Covid mudou profundamente todas as relações entre as pessoas. E isso não foi diferente entre as empresas e seus colaboradores. O estudo é separado em 3 pilares: vida equilibrada, insegurança financeira e bem-estar. E está repleto de análises sobre as mudanças e tendências na rotina de todos nós. 76% dos empregados afirmaram que se sente satisfeito com as ações das empresas voltadas para educação e saúde. Aonde está a sua empresa? Em qual categoria? O que você está fazendo de prevenção, de conscientização no departamento, no nicho de educação e saúde financeira? Você está procurando se destacar no mercado, cuidando dos seus funcionários nessa categoria? Você faz parte dessa pesquisa, né? Você está sendo aqui, está representando uma empresa que gera que o funcionário fique satisfeito com seus treinamentos? 74% das pessoas preocupam-se com os cuidados voltados para o seu bem-estar, afetados em consequência de momento atual, tanto financeiro, social, mental e físico. E 7 em cada 10 funcionários afirmaram que o momento afetou e acelerou o processo deles no dia a dia. O que isso gerou? Ainda mais insegurança nas suas rotinas. Ou seja, 74% dos funcionários estão precisando de uma segurança, não digo profissional de carteira,
tá? Eles estão precisando de segurança emocional, de segurança de bem-estar, de segurança no sentido físico, social, para voltar ao mercado de trabalho, para se sentir valorado pela empresa. E quando ele se sente valorado pela empresa, ele se motiva, ele entrega mais. Pelo menos é assim, dentro de um perfil, né, condizente de interesses de ambas as partes. E aquele funcionário, é claro, que não rende, né, que não está predisposto, não está, não encontrou o seu nicho, não está à vontade, é óbvio que existem outros métodos para resolver isso. Mas aquele funcionário que está entregue, que está em comum acordo com a escolha dele, com a dedicação dele, com a empresa, é ideal que a empresa se destaque no sentido de tomar consciência que precisa conscientizar eles nesse cuidado, gente. Tá? Essa live ela veio justamente para trazer à tona isso. É um assunto muito importante. O cenário que nós estamos está trazendo muito abalo emocional, tá? Desestruturou um pouco o nosso dia a dia, tá? Então, essas prevenções eu acredito que são muito válidas aí para o dia a dia de vocês. O seguro de acidentes pessoais é um seguro assim de valor mínimo, custo-benefício gigantesco, tá? Busquem mais informações sobre isso. Em futuros interesses ou até mesmo agora, pode entrar em contato com o nosso canal da nossa bio, solicitar uma cotação, uma análise de mercado, uma cotação sem compromisso, uma proteção completa aí para a empresa, para os funcionários de vocês vão se surpreender, tá? E além de tudo, é claro, a gente tem condições diferenciadas para quem assistir essa live, tá bom? Só dizer lá para os nossos especialistas ou para mim mesma, tá? Caso eu pegue o atendimento de vocês, que a gente vai estar trabalhando essa condição diferenciada sim, tá bom? Gente, espero ter ajudado de coração, tá? Obrigada, Flávia. Sim, assunto muito importante nos dias de hoje. Nós escolhemos a dedo, tá? Então, a gente... nenhum assunto aqui, ele vem do acaso, tá? A gente escolhe, estuda, analisa, monta e apresenta, tá? Por trás aqui desse cenário aqui de 20, 30 minutos, nós fazemos um trabalho back office aí, bem dedicado, tá? Porque o nosso objetivo é realmente agregar na vida das pessoas e hoje em dia, com essa ferramenta maravilhosa que nos deixa todos conectados, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer aí para ajudar a todos, tá? Aumentar a nossa conscientização nas soluções que nós podemos gerar aí para todos, tá bom? Tanto preventivo como atuar em cima já da dor, tá? O ideal é que a gente não chegue lá, tá? Mas chegando também existe alternativa, também existe solução, tá bom? E a gente está aqui justamente para ajudar nossos clientes nisso, tá bom? Empresas, empresários, donos de pequenas empresas, autônomos em home office, se atentem a essas dicas, espero ter ajudado aí a todos. Obrigada! Tá bom? Até uma